né? Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Vamos falar agora do Flamengo. É um assunto que envolve Flamengo e Cruzeiro, porque as duas equipes estão ali a detalhes, né, de anunciar a transferência de Fabrício Bruno. Ô Mauro, você até publicou uma informação nas últimas horas no seu blog no UOL, dizendo que o Cruzeiro elevou as cifras, né, e o acordo está muito próximo de ser concretizado, não é, Mauro? Eles subiram as cifras no final de semana e acho que é uma questão de tempo. O Flamengo está tentando conseguir um pouco mais. Há uma discussão sobre o percentual que vai ficar com o Flamengo na venda, né? Se 50% ou 60%, ou 40%, né? Ou seja, se o Cruzeiro compra 50% ou 60%, mas acho que é uma questão de tempo para esse negócio sair. O Flamengo quer vender o jogador não quer ficar, o Cruzeiro quer o jogador. É uma questão mais de chegar no valor e numa composição que satisfaça a todos, mas é uma questão de tempo, ele vai acabar sendo negociado. É um jogador, não é, Mauro, que assim, foi convocado para a seleção brasileira, e aí de repente entrou na mira do West Ham, de clubes de fora, e decidiu ficar. O Flamengo até chegou num acordo ali com o clube inglês, mas o jogador decidiu ficar, porque não achou a proposta salarial tão vantajosa assim. Mas aí ele perde espaço na seleção brasileira, com a saída do Tite e a chegada do Felipe Luiz, vira reserva no Flamengo. É impressionante, né? Como teve essa queda de rendimento, de desempenho e até de status o Fabrício Bruno dentro do Flamengo, Mauro. Sim. Naquela época, qual foi a proposta? Foi boa, né? Ele não aceitou. Ele não aceitou, eram 15 milhões de euros. Uma proposta muito acima da realidade do valor de mercado do jogador. Mas boa. Zagueiro ainda. Para o Flamengo, era espetacular. O Flamengo queria vender, mas ele não quis ir para a Premier League. É o primeiro caso, pelo menos que eu me lembro, de um jogador aqui no Brasil que não quer ir para a Premier League. E o Fabrício não foi. Parece que a questão foi financeira, quanto ele ia ganhar. Eu acho, sei lá, é cada um que sabe de si. Você sair daqui e jogar no campeonato inglês não é só uma questão financeira. Certamente não vai ganhar mal. É o pacote, né? É o pacote. Você tem mais visibilidade, o mundo inteiro te vê em ação, você pode sair dali para um time maior, você vai ser convocado até com mais facilidade, porque você se destaca, vai marcar, no caso dos zagueiros maiores, alguns dos maiores atacantes do futebol mundial, o que é desafiador, eu acho que do ponto de vista profissional seria muito estimulante, né? Você vai ter que marcar o Salah, vai ter que marcar o Haaland. Pô, você consegue fazer um bom jogo contra o Salah, contra o Haaland, pô, você pode tomar um baile. Mas se você jogar bem, né? Se você jogar bem, se você conseguir fazer uma boa partida, né? O que acontece? Você confia no seu taco, e ele é um jogador que tem muita autoestima, né? Então eu achei estranho ele não ter ido, enfim, mas é a decisão do rapaz, ele tem todo o direito de não querer ir. Agora pro Cruzeiro ele quer ir. Então, vai acabar acontecendo. O Felipe Luiz não vê o Fabrício com o perfil do zagueiro que ele gosta, que é um zagueiro de mais qualidade técnica na saída de bola. Os melhores zagueiros do Flamengo, na minha opinião, são Léo Pereira e Léo Ortiz. E essa é a zaga dele. O Fabrício seria um reserva. Já vinha sendo reserva no final do ano passado, quando o técnico assumiu. E claramente ele estava insatisfeito com essa condição. É muito claro isso, me parece, até nas suas declarações. Então, ele prefere ir embora para um clube onde ele vai, em tese, ser titular absoluto. E eu vejo, eu noto, pelo que eu sei, também que o Flamengo não faz questão de tê-lo nessa situação. Um jogador insatisfeito, claramente insatisfeito, né? Então vai acabar saindo, vai acabar sendo negociado. Aí o desafio é do senhor Boto de contratar um outro zagueiro, né? É o rei do scout, então ele tem que encontrar um cara bom, de preferência não muito caro. Ele não chegou com essa banca toda? Então agora é hora de entrar em ação. Eu vi a sua postagem lá. Postagem boa que você fez. 5 da manhã. O Mauro brincou com uma... tinha vários memes engraçados do Boto. Nossa, cada um sensacional. Um vídeo interessante. Alguém foi buscar alguma coisa lá e fez uma brincadeira, aliás, um malabarismo com uma latinha e tal. E o Mauro brincou, falou assim, ó, o Boto está de olho, já fez alguma proposta, alguma coisa assim. Isso. Ele está olhando tudo. O cara demonstrou habilidade, está na mira do Boto, né? Enfim, mas falando sério, ele vai ter que contratar alguém agora para a função, assim que o jogador saiu. Acho que aí saiu o Davi Luiz, saindo ele também. O Fabrício, ele vai ter que contratar um zagueiro. E a chegada também do José Boto, né, ao Flamengo, ele desembarcando no Brasil, todo mundo monitorando ali o voo dele. A verdade é assim. E alguns memes, né? O Boto chegou, aí tá lá o Boto. Eu não tinha falado sobre isso, mas 30 segundos só, queria só falar sobre isso. Claro. Ele deu uma declaração forte lá, que quem manda ele, esse negócio todo, quer fica, não quer não fica, e foi aplaudido para valer. Eu acho, no cenário profissional é isso mesmo. É o tipo presidente do futebol, que num determinado momento eu falava muito aqui com relação ao Abel Ferreira, tá, né? O Abel Ferreira é o presidente do futebol, a dona Leila é a presidente do clube, tá, mas no futebol é o Abel Ferreira, ele manda soltar, manda prender o que ele quiser fazer naqueles momentos que o Palmeiras estava detonando, ganhando tudo, né? Ele coloca o Hendrick de goleiro, ninguém vai reclamar, não tem nenhum problema. Então é isso. E a declaração do Boto foi mais ou menos com essa postura. E que agradou muito boa parte da imprensa e agradou
muito boa parte da torcida. Acabou a esculhambação. Agora a coisa vai funcionar aqui, com um toque bem profissional. Aí eu fiz um comentário dizendo o seguinte, alguém perguntou para mim, mas e os jogadores? Os jogadores vão seguir as regras até que sintam que ele está muito prestigiado, está seguro no cargo. Ele tem realmente o status de presidente do futebol. Então os jogadores vão, por mais badalados que sejam, vão seguir as regras. É um chefe novo e tal. Mas se isso não acontecer, ou isso em determinado momento começar a diminuir, aí ele está perdido. É isso. Só isso. O futebol, esse é o mundo real. E o Fabrício Bruno, que tem uma passagem pelo Cruzeiro, né, e agora retorna ao clube por 6 milhões de euros. Flávio Prado, boa contratação a do Cruzeiro. Fabrício Bruno deixando o Mengão. Assim, pelo que a gente recebeu de informação dos colegas que cobrem o Flamengo, não era a vontade do Flamengo transferir o jogador, mas o jogador quer deixar o Flamengo, quer jogar, quer ter mais minutagem, quer ter o status de titular. Então tá chegando aí ao Cruzeiro Fabrício Bruno por 6 milhões de euros. Flávio Prado. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, acho um bom jogador, e o Cruzeiro precisa de zagueiros, né? O próprio Fernando Diniz já falou, ó. E aí o Pedrinho falou, não tem problema, caneta forte, você tem 100 milhões para gastar. São 6 milhões de euros, é isso? Isso. É isso? Então são quase 40. 36. Então. Por exemplo. Então tem ainda mais tem mais uns 64 para contratar um outro. Se fechar por esse valor, eu acho muito bom o negócio. Eu acho que o jogador é bom, vai ser bom para o Cruzeiro. Ele teria lugar no Flamengo, entendo que sim, mas não está tendo, então. Mas acho que é bom negócio para o Cruzeiro, sim. Realmente, eu diria que seria essa, no meu modo de entender, a primeira contratação boa do Flamengo, do Cruzeiro. Boa. Sem ser mídia, uma contratação que... E esse Valentim Gomes também? Parece ser bom jogador. Eu quero ver mais. Eu não conheço o meu jogador, não posso dizer que... Sabe, aí eu seria leviano. Eu acho que Dudu e Gabigol são contratações midiáticas, para fazer barulho. Não acredito que eles vão acrescentar muito ao time. Mas Fabrício Bruno vai. Se ele tivesse concordado com a transferência para a Inglaterra, teria... Tudo bem, ia para um cenário maior, que é verdade, tudo isso que foi dito aqui, e teria ajudado, entre aspas, o Flamengo, né? O Flamengo ganharia nessa... Parece que era coisa da esposa, que está grávida, que não sei bem como é. Eu também não sei, mas estou dizendo, estou falando de dinheiro. Ajudaria o Flamengo, né? O Flamengo, teoricamente, vai vencer, se der tudo certo, vai vender por 6, e naquela oportunidade poderia ter recebido 15 milhões. E me mandaram aqui, eu falei, né, do Fabrício Bruno, que já tem uma passagem pelo Cruzeiro. Em 2020, o Bragantino contratou o zagueiro junto ao Cruzeiro por apenas 4 milhões de reais. 5 anos depois, o Cruzeiro contrata o Fabrício Bruno junto ao Flamengo por cerca aí, né, de 40 milhões de reais na conversão, mais ou menos. Para você ver como que o jogador valorizou. É claro também, se a gente pega em 2020, o Cruzeiro não andava bem, né, o Cruzeiro rebaixado, enfim, então acho que os jogadores também acabaram desvalorizando. Tem duas visões aí, né? Mas enfim, você vê como as coisas acontecem e funcionam no futebol. Tem duas visões, uma a sua que é correta também, claro, sem dúvida, ou então realmente é um cenário irreal em relação aos negócios no Brasil, né? Ou no futebol. Mas pelo menos o Flamengo pagou pelo jogador. E o Thiago Maia, que o Internacional não pagou um centavo e quer uma grana para liberar porque ele valorizou o jogador, no entender dele. Isso é que é. Aliás, o Santos, que está querendo jogador, fez a mesma coisa que o Soteldo, né? Você lembra que o Santos não pagou um centavo, aí para vender quis dinheiro, para devolver quis dinheiro, foi um baita rolo. E é o mesmo caso, só que aí no caso do Flamengo, o Flamengo pagou o jogador, vai estar valorização. O caso do Thiago Maia não pagou e ainda quer algum para poder devolver o jogador, para liberar, porque valorizou o jogador. O Internacional tem uma situação curiosa também com o Wesley, que pertencia ao Palmeiras, porque chegou uma proposta do Krasnodar da Rússia de 10 milhões de euros. Baita proposta pelo jogador, que fez uma excelente temporada pelo Internacional. Mas o Inter, eu até publiquei nas minhas redes sociais, entende que vai ficar com uma fatia pequena do negócio, porque 50% do Wesley pertence ao Palmeiras. O Inter tem uma dívida com o próprio Krasnodar da Rússia de 750 mil, 800 mil euros, não vou lembrar agora. E o Inter também tem uma dívida com o Cruzeiro, porque comprou o jogador e ficou uma dívida de 7 milhões de reais. O Cruzeiro até acionou o Inter aí na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né, que é um organismo que foi criado pela CBF para tentar,
de alguma forma, conciliar os clubes aí em casos do tipo. Mas aí o Inter foi fazendo a conta, beleza, 10 milhões de euros. Uma grana legal, mas 50 fica pro Palmeiras. Eu tinha uma dívida com o clube russo, então vai ficar um pouquinho também com o clube russo. E eu tenho uma dívida com o Cruzeiro, porque eu comprei o jogador e ficou ali uma dívida. Então, assim, eu vou ficar com quanto? Vou ficar com pouco, então eu não vou vender. Mas aí os outros clubes não tem nada a ver com isso, né? O Vampeta não tem nada a ver com isso. Tem um contrato que dá a ele esse direito? Se tem, paciência, né? Mas coisa de louco é coisa de louco. É coisa que a gente não consegue entender. O Vampeta participou, quando ele era presidente do Audax, de várias reuniões de dirigentes, né? Várias, em São Paulo, no Rio de Janeiro e tal. E ele falava algumas coisas de bastidores. Uma delas é o seguinte, e fala isso, né? Todo mundo, com as exceções de praxe, todo mundo deve para todo mundo no futebol. É incrível. E eles se reúnem lá, mas todo mundo deve. Algumas dívidas muito antigas, algumas dívidas que não são dos presidentes atuais. Não importa, é a instituição, né? O clube. Todo mundo deve para todo mundo. E esse negócio é muito difícil de receber, né? Você vê que tem coisa que toda hora tem gente batendo na porta dos clubes. E isso eu estou falando com relação a negócios importantes. Mas e os outros credores? Quando a coisa aperta, clube tal, A ou B, você pode ver, aí aparece a conta de luz, aparece o holofote, aparece a pintura, o gramado, enfim. É um ranking de credores. Então, não é fácil vender para clube com a esperança de receber em dia. Então, quando você vai fazer negócio com um clube que tem uma boa reputação como pagador, é um ótimo negócio. Às vezes até é melhor você aceitar uma proposta com valor menor, mas você tem certeza que você vai receber. É isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, é muito importante. Assim, eu vou te pagar mesmo, mas eu pago. Eu pago, é isso aí. Eu pago. Você quer um pouco de nada ou quer nada? Quer tudo de coisa nenhuma? Isso aí. Você vai vender para o Nogueirópolis, tudo bem, ele está pagando mais, mas ele não é um primor como pagador. Então, eu acho que isso deveria ser levado em conta, né, no futebol brasileiro. É muito importante isso, mas... Ainda falando sobre o Cruzeiro, mais uma informação. Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, atrasou a sua viagem para a pré-temporada nos Estados Unidos para tentar bater o martelo pela contratação do zagueiro Valentim Gomes. O clube mineiro espera um último ok do clube argentino pelo negócio. Por Valentim Gomes, a Raposa aceita pagar ao Vélez 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais por 90% dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro agora espera o Vélez finalizar os trâmites internos no clube, aquelas burocracias, né? Assinatura de contratos, exames médicos, e a expectativa é de que o acerto ocorra até amanhã. Dando tudo certo, o Valentim vai passar pelos exames e será aguardado na pré-temporada da Raposa nos Estados Unidos. Tá aí, portanto. Então, o Valentim Gomes está chegando, Fabrício e Bruno também estão por detalhes, né, de reforçarem esse Cruzeiro do Fernando Diniz. Mauro, você que acompanha mais o futebol argentino, né? Até falou do Enzo Dias, agora falando também do Valentim Gomes. Você até disse que o Fabrício Bruno entra nas características do Fernando Diniz. O Valentim Gomes também é esse jogador que tem boa saída de jogo, que pode agregar ao time do Diniz, Mauro? É um jogador rápido, muito jovem, 21 anos, um zagueiro já com participação em seleção de base, campeão argentino. Eu acho que assim, é um bom jogador muito promissor, mas já o seu parceiro provável de zaga, o Fabrício Bruno, não tem na saída de bola sua grande qualidade, né? Essa é a razão, uma das razões principais que o fizeram perder posição no Flamengo. Isso eu acho bem curioso. O Cássio também não é muito bom nesse negócio de bola com os pés também não, né? Isso vai ser curioso ver como é que o Diniz vai fazer com uma saída de bola como ele gosta, com o Fabrício Bruno e com o Cássio, que não são exatamente especialistas nesse quesito. O Valentim Gomes, acho que vai ser, como jogador jovem, vai ser importante ele ter um certo suporte, né? Daqueles que vão cercá-lo, vai estar chegando, a adaptação, já tem uma boa experiência, ganhou um campeonato, titular de um time campeão, mas é uma outra realidade, né? E um time que a gente sabe como é o time do Fernando Diniz, que insiste em sair jogando lá de trás, mesmo sob pressão. Mesmo quando o adversário sob pressão, ele sai jogando dessa maneira. Perdeu assim para o Racing na final da Sul-Americana. Perdendo bola perto da área, 1, 2, 3 e tomando os gols. E a gente fica imaginando esse Cruzeiro para 2025 com essas contratações, são jogadores multicampeões, ídolos nos clubes onde estavam,
e vai se formando esse elenco. Para o Flávio Prado são contratações midiáticas para o Flávio Prado, mas assim, a gente tenta imaginar esse elenco do Cruzeiro sob a ótica do Fernando Diniz, que é um cara intenso, né? O time do Fernando Diniz ataca e defende ao mesmo tempo, né? Ele quer que todo mundo, né, esteja jogando ali em todas as partes do campo. Aí você pega esse time do Cruzeiro, que tem o Cássio, como disse o Mauro, a saída de jogo com os pés nunca foi o forte do Cássio. Um Fagner, também já passou ali da faixa dos 30 e poucos anos, já não tem mais aquela pegada, aquela intensidade, e a gente viu isso aqui no Corinthians. O Fagner não era titular do Corinthians. Aí vai ter Fabrício Bruno, que é outro jogador também que tem essa dificuldade para sair jogando. O Valentim Gomes não, é já um jogador mais rápido. Do meio para frente, tem Eduardo do Botafogo, tem Dudu do Palmeiras, tem Gabigol. O Gabigol é mais jovem, mas o Gabigol já no Flamengo, mesmo sendo mais jovem do que esses citados, o Gabigol já não era aquele cara que voltava para marcar, que era tão intenso. Eu fico tentando imaginar como essas peças, Flávio, podem se encaixar naquilo que pensa o Fernando Diniz, naquilo que o Fernando Diniz entende, né, como futebol. É um trabalho importante. Ele fez isso no Fluminense com muito sucesso, ganhou Libertadores, aquela coisa toda. Depois a coisa na sequência não fluiu. E no Fluminense, detalhe, ele tinha Cano, ele tinha Paulo Henrique Ganso, né, jogadores que em tese também não são assim tão intensos, mas ele tinha outros atletas que corriam. Renato Augusto, outros veteranos. Mas aí ele tinha Arias, ele tinha Martinelli, ele tinha Lima, ele tinha Samuel Xavier, que corria bastante, o Felipe Melo, que tinha uma boa saída de bola. Jogadores. Lá tem o Matias, né? Matias Pereira. Ele tem o Caio Jorge, que pode ser um jogador que faça isso. Tem o Matheus Pereira, tem Caio Jorge. Isso. Ele tem alguns jogadores que ele pode fazer a coisa. O lado, os dois a gente falou do Fagner, mas ele tem o Wallace, que é um jogador bem intenso, que chega bastante ao fundo. Então, ele vai ter que ajeitar. Eu acho muito difícil Dudu e Gabigol renderem, mesmo com o Fernando Diniz, mesmo com essa aproximação e tal. Mas ele deve saber o que está fazendo, deve estar aprovando as contratações o presidente deve ter conversado com ele, né? Aguardemos para ver. Eu realmente não queria, se eu fosse um treinador, se eu fosse um dirigente do time, eu não contrataria nem Dudu e nem Gabigol. Eu não contrataria. Muito menos pagando o que está sendo pago. Tem o Marlon também, que eu esqueci de citar, que é bom lateral esquerdo, tá entre os principais aqui do futebol brasileiro, mas dentro daquilo que pensa futebol Fernando Diniz, intensidade, esses jogadores eu não sei se podem entregar tudo isso que o Diniz pensa de futebol. Eu tenho essa dúvida. Quero ver em campo, Vanderlei. Todo mundo deve ter essa dúvida. Eu acho que também ninguém acompanhou, por exemplo, se isso aconteceu, uma conversa entre o Diniz e o presidente. Então, a gente não sabe o que foi discutido, o que eles esperam. Às vezes as pessoas têm algumas soluções que nós não sabemos. O que eu acho é que as contratações midiáticas que o Flávio colocou foram realmente exatamente para agradar o distinto público. Então é isso. Quer dizer, veja o que aconteceu na apresentação dos jogadores aí. Mais de 45 mil pessoas, não é? Foi um espetáculo. O grande protagonista foi o Gabigol. Tá certo? Ele ouviu músicas esperando, opa, agora o gol chegou porque o Gabigol apareceu por aqui. Enfim, ele foi tratado com muito carinho pelo público. Aí disse que agora ele está feliz, está entusiasmado, que ele vai fazer tudo para dar títulos e grandes jogos à torcida do Cruzeiro. Ótimo. Está feliz da vida. Depois aproveitou para dar uma estilingada que, se soubesse, por exemplo, que a intenção do Cruzeiro era contratar o Tite, ele não iria. Enfim, como é que eu vejo isso? Eu vejo sempre a tal de expectativa. A expectativa do Gabigol é essa mesmo. Eu acredito que ele tem essa expectativa do presidente, né? Da mesma maneira, da torcida, da mesma maneira. Então, dizem até, tem dois cenários. Dizem até que quando você tem a intenção, quando você tem grandes expectativas, é possível que você conquiste grandes coisas. Mas tem o outro lado. Quando a expectativa é excessiva, é um passo para a frustração. Então, eu acho que na vida do Gabigol e de todos que foram, Fagner, por exemplo, ele não está saindo por cima do Corinthians. O Dudu, da mesma maneira.
Todos esses que foram com essas expectativas. Imagino, acredito nisso. E quem contratou e assinou cheque também, por mais dinheiro que tenha. O que vai acontecer, a gente não sabe. Uma coisa não é simples, e eu dou muito valor a isso. Esses caras estão tendo a oportunidade de dar a volta por cima. Especialmente o Gabigol. E nem sempre a pessoa aproveita a oportunidade. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas ele está tendo uma oportunidade. Poucas profissões permitem isso. A chance de você ressurgir. E eles estão ganhando isso de presente de Papai Noel. Se eles vão aproveitar, a gente não sabe. É início de temporada. Vamos aguardar. Ô Mauro, domingo a gente falou dessa janela do Cruzeiro, né? Cruzeiro com vários jogadores aí, nomes de peso para 2025. E é claro que depois gerou até aquele alvoroço nas redes sociais. Poxa vida, estão criticando o Cruzeiro e tudo mais. Mas eu acho que até o que você trouxe domingo é um fato. Vários desses jogadores do Cruzeiro para 2025 não eram titulares das suas equipes ou saíram por baixo das suas equipes, né? O Cássio não era titular do Corinthians, perdeu posição para o Carlos Miguel. O Dudu já não era titular do Palmeiras. O Gabigol até teve oportunidades no fim do ano por conta da lesão do Pedro, mas não era já, assim, aquele protagonista do Flamengo. E assim por diante. Fagner, então... Dudu, Fagner, o Eduardo, reserva do Botafogo, enfim, jogadores que estavam, né, nas reservas aí dos seus clubes e agora chegam para reforçar esse Cruzeiro, Mauro. Na realidade, assim, o Cruzeiro estava fazendo grandes apostas e criando uma grande expectativa com jogadores que os clubes onde atuavam não queriam mais. Isso fez desde o ano passado. O Cássio era reserva. Era reserva do Carlos Miguel. Foi lá o Cruzeiro e contratou. Agora o Gabriel, reserva do Flamengo. Temporada inteira, só jogou no final agora porque se machucaram 3 jogadores que estavam à frente dele. Pedro, Luiz Araújo e Cebolinha. Aí ele passou a ter oportunidade com o Felipe Luiz. Ainda assim, no último jogo da Copa do Brasil, ele sai no intervalo. Ele é sacado depois de uma má atuação, mesmo tendo jogado bem o primeiro jogo. O Flamengo não quis renovar com ele. O Flamengo fez uma proposta, claramente não quis. Se quisesse, faria uma proposta. Não, essa não quero, negocia, puxa dali e tal, você chega num acordo, né? Como fez com o Bruno Henrique no ano anterior, em que havia uma distância enorme, e depois chegou num acordo com o Bruno Henrique. O Flamengo quis renovar com o Bruno Henrique, não quis renovar com o Gabriel, a não ser que fossem condições específicas que ele colocou. Não houve empenho. E o presidente que se elegeu, o BAP, também não quis. Se quisesse, ele teria tempo de chegar e falar, não assina com ninguém, que se eu ganhar, você vai ficar, nós vamos conversar. Também não fez nenhum movimento nesse sentido, que se saiba. E o mesmo vale para o Maurício Gomes de Matos, que era outro candidato que não era da situação. O Dudu, então, claramente, né? A presidente do Palmeiras chegou até a falar, quando houve aquele episódio que ele negociou com o Cruzeiro e tinha uma proposta financeira para o Palmeiras, que para ela estava tudo resolvido, mas aí a torcida organizada conversou com o Dudu e ele voltou atrás. É óbvio que o Palmeiras não queria mais o Dudu, isso também é claro, né? Então, assim, o Eduardo do Botafogo é a mesma coisa. São jogadores que rivais não desejavam mais ter, alguns deles ídolos importantes, Cássio, Gabriel, Dudu, sem dúvida alguma, mas todos embaixo, por questão física, por questão de idade, por questão técnica, todos embaixo. O Dudu não faz um grande jogo há quanto tempo? Teve uma lesão, sim, mas voltou da lesão e não jogou bem no Palmeiras. Reservaço. O Gabriel, 2 anos jogando nada, jogando muito pouco. Ele fez o gol na final? Sim, então você vai ter um jogador para jogar uma partida. Se chegar à final, né? Esperando que ele faça ali, é muito pouco, ainda mais pelo que eles custam, nesses jogadores caros. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro está vivendo uma fantasia. Uma fantasia, porque são grifes importantes, mas que todos precisam se recuperar. Ainda tem o Fagner ainda tem o Fagner. Todos eles precisam mostrar que ainda podem ser úteis e decisivos e importantes. É muita aposta no elenco só. Me parece essa uma formação de elenco baseada praticamente só em atrair mídia. Atraiu a mídia. Quando a bola começar a rolar e começar o Campeonato Mineiro, não vai ter mídia. Não vai ter mídia. Vai ficar lá falando da imprensa mineira. Porque o Campeonato Mineiro, com todo respeito, não tem repercussão além das fronteiras do estado de Minas Gerais. Salvo quando acontece algo excepcional. Vai ficar jogando lá dentro de Minas Gerais, não vão para a Libertadores, nenhum dos 2 grandes do estado, vão jogar Sul-Americana e vão seguir. Se no Brasileiro, na Copa do Brasil, os 2 começarem a brilhar, Cruzeiro, o Atlético, especialmente o Cruzeiro com esses reforços todos, né? Aí a gente vai falar muito do Cruzeiro. Fora isso, vai dar uma subida na pauta. Naturalmente vai subir, vai ficar restrito a Belo Horizonte.
Por quê? Porque é isso. E assim, e grandes feitos que ocorram durante o Campeonato Mineiro também, calma aí, né? A gente só vai saber isso aí lá no segundo semestre, quando começar a ter os cruzamentos com os times mais importantes do país. A gente vai ver se o Gabriel voltou a jogar bem, se o Dudu consegue ser útil, se o Fagner pode ser titular. Ele tem o William, que foi um dos melhores laterais da temporada passada no Cruzeiro, para concorrer com ele. Se o Bolassi vai ainda dar um caldo. Ele foi até bem no Criciúma, mas é diferente a expectativa do Criciúma para a que o Cruzeiro está criando. Se o Eduardo vai ser útil quando entrar no time, e por aí vai, né? Se o Cássio vai estar bem. O Cássio foi um jogador histórico do Corinthians, um goleiro sensacional. Representou e muito bem o clube durante muito tempo. Mas ele sai já numa fase de baixa. O Cássio já não era o goleiro tão seguro de outras, que é normal, né, gente? O cara tá ficando mais velho, não tem jeito. Chega para todo mundo. E até quando a gente fala dos estaduais, e eu lembrei daquela entrevista do Edilson, que ele dá entrevista para um podcast falando ali de uma experiência que ele viveu no vestiário do Cruzeiro, com o Rogério Ceni comandando a equipe, que eles tiveram uma conversa lá e o Rogério se queixou que o time tinha muitos veteranos. E aí o Fred, ele chegou a dizer, eu tenho 35 anos, mas eu já marquei 19 gols na temporada. O Rogério vai lá e rebate ele. 19 gols? Quantos no Campeonato Mineiro? 15, né? E aí ficou aquele silêncio, aí o Edilson, aí é complicado. Aí o Edilson falou, aí é complicado. Aí teve essa entrevista do Edilson e o Rogério Ceni rebatendo o Fred, né? Naquela época tinha Thiago Neves também no Cruzeiro, enfim. Agora se não rolar nem no Campeonato Mineiro, né? Não, e se chegar numa final, vai, porque todo mundo já projeta uma final Galo e Cruzeiro. Ou se perde agora um clássico pro Atlético Mineiro, imagina como é que vai ficar lá. Em Belo Horizonte, o lado azul. Isso aí é muito parecido com o que o Gabriel falou na sua apresentação. Não, que eu ganhei 2 títulos e tudo. Reserva. O Carlinhos também foi campeão da Copa do Brasil, não que ele não podia jogar, mas foi campeão também. Não foi carioca, ele estava no Nova Iguaçu. Mas vamos lá, os reservas foram campeões também. Vários outros foram campeões. O Cleiton, que nunca jogava lá, o zagueiro, foi campeão. Não? E assim, eu ganhei 2 títulos. Parece até que ele foi um protagonista da temporada, não foi. Na posição ali de atacante, o protagonista foi Pedro. Depois dele o Cebolinha, até se machucar, ambos, né? E depois o Luiz Araújo. Todos à frente dele. E mais, houve momentos que o Lohan jogava, ele não jogava, e ele poderia jogar. O Lohan teve à frente dele, o Matheus Gonçalves foi opção antes dele. Vários jogadores entraram na frente dele. Então esse discurso, ele é tipo esse do Fred. É usar os números do campeonato estadual, que servem como anabolizante para qualquer estatística, né? E trazer isso para uma outra realidade, né? Agora, isso explica um pouco do Rogério não ter dado certo no Cruzeiro, né? É porque quando o técnico chega e faz isso num ambiente... Cara, ambiente de jogador de futebol, quando o grupo está ali muito empoderado, cara, é muito complicado. É muito complicado. Com vários medalhões. É muito complicado. Não sei se vai ser muito diferente do que o Diniz vai enfrentar agora, porque o Cássio ele era líder do vestiário do Corinthians, sim. O Dudu tinha uma liderança no vestiário do Palmeiras, o Gabigol, não sei se ele tinha essa liderança toda no Flamengo, mas é um cara que tem um ego ali, tem um... mas aí a vantagem é que eles estão... Eduardo no Botafogo, novo, são caras cascudos, né? Caras experientes e que tinham uma liderança, até pela idolatria, por tudo que fizeram nos seus clubes, eles tinham ali um poder no vestiário. A motivação é ressurgir. Esse por isso que é o cenário. É a oportunidade que os caras, que eles terão de mostrar que, puxa vida, eu ainda tinha lenha para queimar, e quero mostrar para eles, é um ser humano, quero mostrar para eles que realmente eu sou demais. Para a torcida, pelo que eu acompanhei, pelo que eu ouvi e pela cantoria, no caso do Gabigol, para a torcida, chegou um artilheiro implacável. Mas tinha 40 mil pessoas no estádio. 45. Eu vi lá, a minha neta torce pro Cruzeiro. Isso. Tava uma festa, ela pulava e fez o assim. Todos foram aplaudidos, mas... Mas é verdade. Há uma expectativa gigantesca. A tal da expectativa. Não, o torcedor do Cruzeiro não aceita menos do que... É isso. Você, no mínimo, o segundo, terceiro no Campeonato Brasileiro. Pelo que eu senti, é uma expectativa enorme. Isso tudo, pro cenário, é muito legal. Pro jogador, se você queria motivação, tá aí a motivação. Esse doping emocional, tá, você acabou de receber. Tem um preço também, né? Claro. Sabe, você me deu uma ilusão, sabe aquela coisa? É isso que eu tô falando. A torcida tá numa expectativa. Ou é frustração, ou então, maravilha, e o jogador conseguiu ressurgir.
É uma oportunidade. Antes mesmo de ir para o Cruzeiro, e quando estava naquele negócio de esfriamento nítido, né, há muito tempo, entre Gabigol e Flamengo, não é de hoje, não foi da noite para o dia. Isso vem se arrastando há muito tempo. A gente sempre dizia isso. Se ele for para um outro clube, Europa nem pensar. Ficou muito claro para todo mundo. Se ele for para um outro clube, um clube importante, que tem um pouco de história, é a oportunidade que ele vai ter. Se ele viesse para o Corinthians, por exemplo, seria da mesma maneira. Poxa, você já pensou? O cara ressurge do Corinthians. Com outro impacto, seria espetacular para ele. Então, ele está tendo essa oportunidade. Sabe qual é o problema que eu acho, Vanderlei? É isso. Se vai conseguir, não sei. Quando você tem um elenco pronto, ou um grupo pronto, alguma coisa assim, e você traz um cara que tem uma história, como tem o Gabigol, e ela é indiscutível. Ou uma história como tem o Dudu, e ela também é indiscutível. E aí você tem o Fagner, você tem o Cássio, então, enfim, caras de história, caras importantes, todos. Então, você tem um grupo pronto, você traz um desses caras. O Cássio, eu acho que saiu no Corinthians mais por palhaçada do Corinthians do que por culpa dele. Mas, enfim, você tem um jogador, e aí o grupo está constituído, você leva um jogador para ele ter uma oportunidade. É uma coisa. Agora, todo mundo atrás de oportunidade é um negócio meio complicado. O Cruzeiro está juntando todos atrás de oportunidade. Esse é o problema. É muita gente querendo ressurgir ao mesmo tempo. Será que tem força? Será que eles vão conseguir se aliar de uma tal maneira que todos vão conseguir subir justos? Porque uma coisa é, vamos trazer um cara, esse cara pode nos ajudar, pode dar uma força, o cara é bom. E vamos fazer o cara levantar e tal. Mas tá todo mundo mais ou menos na mesma situação. E todos chegam como titulares, né? Esse é o problema também, né? Todo mundo precisando mostrar serviço, coisa que eles não fizeram nos últimos anos. E todo mundo vai... Ué, o Pedrinho já não falou pro técnico, o outro técnico, o Fernando, que era... o contrato de jogador ele não coloca para jogar. Lembra que vazou esse áudio? Então, ele, na cabeça dele, vai jogar todo mundo. E o Diniz, no fim do ano, deu aquela entrevista, que eu tô sabendo de tudo pela mídia, que eu vou sair pela mídia, ficou até uma relação meio estremecida nos bastidores, e a gente até ficou na dúvida se o Diniz ia permanecer para essa temporada. Então vamos ver como é que vai ser. E o Diniz, tem muito jogador que gosta do estilo dele, e tem jogador também que às vezes não gosta, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né, a gestão do vestiário. A gente está curioso para ver esse Cruzeiro em campo em 2025.